Caminhoneiro ajuda mãe angustiada com 3 filhos e faz um gesto surpreendente que transforma tudo. Era um dia quente e seco. A estrada se estendia como um rio dourado entre as terras áridas, e Nelson, com suas mãos firmes no volante, sentia cada quilômetro percorrido. O caminhão ranger vibrava sob o peso das mercadorias e o sol queimava sua pele, mas ele não se importava. Apenas mais um dia na vida de um caminhoneiro. Porém, tudo mudaria quando, à beira da estrada, uma cena chamou sua atenção. Uma mulher, com o rosto marcado pela preocupação, e 3 crianças ao seu redor, os olhinhos grandes cheios de medo. Maria estava ao lado de um carro desengonçado, a pintura, descascando e os pneus murchos como ela mesma. O desespero emanava dela, um halo sombrio que fez o coração de Nelson apertar. Ele parou. Um gesto simples, mas carregado de empatia. Algo no olhar dela parecia gritar por ajuda. Ao se aproximar, ele notou as roupas ainda sujas de terra das crianças, a voz trêmula de Maria pedindo socorro. A cicatriz de sua dor era palpável, como se o próprio ar estivesse pesado. "Vocês estão bem?" perguntou Nelson, tentando soletrear esperança nas palavras. A resposta era um balançar negativo da cabeça, mas as lágrimas que desciam pelo rosto de Maria diziam mais que um não poderia. O vento soprou, erguendo uma nuvem de poeira, enquanto ele tentava refrear os fantasmas da própria infância que assombravam suas memórias. Uma mãe triste, uma história de abandono. O espelho da vida refletia sua própria história. O calor do momento ergueu reminiscências. Seu pai ausente, o jeito como sua mãe enfrentava o mundo sozinha. Enquanto Jean, o mais velho ali, agarrava a mão dele com confiança, as outras 2 crianças se encostaram no corpo magro da mãe, como se fossem folhas secas diante de uma tempestade. Chover não chovia, mas a tensão era uma nuvem prestes a se romper. Nelson sentia um nó na garganta, um impulso incontrolável de fazer mais do que oferecer apenas ajuda material. Ele queria protegê-los. Mas dela veio o aviso. O sistema de assistência social era um fantasma à espreita, pronto para separar a família. "Se eles souberem que estamos aqui", sussurrou Maria, a voz quebrando. Desespero e medo despencavam sobre eles como uma tempestade iminente. No entanto, por trás de cada lágrima, havia uma centelha de luta, uma força que Nelson se sentia compelido a apoiar. O que era tudo aquilo? Um ciclo de dor que se repetia, agora diante de seus olhos? A conexão entre os dois começou a traçar um laço que ele nunca imaginou que poderia formar. Os olhares se cruzaram, e em um instante, tudo ficou claro. A desespero dela lhe dizia algo profundo, algo que ele sentia na pele. Alguma coisa em seu pai havia causado essa tormenta. O que seria? Revelações aguardavam para serem desenterradas, e ele tomou uma decisão naquele momento. Não só ajudaria, mas lutaria para que aquela família não se fragmentasse. Mas logo adiante, como um trovão que se aproxima no horizonte, outros desafios surgiam. O passado não tinha intenção de permanecer enterrado. O futuro era incerto, e naquele deserto bom, a esperança podia ser tanto um oásis quanto uma miragem. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar aumentava. Nelson e Maria trocavam olhares intensos, como se de algum modo estivessem entendendo suas dores profundas. O calor do deserto parecia um pano quente envolvendo todos ali.
Mas a inquietação no coração de Nelson era ainda maior. Ele queria fazer algo grandioso. Mas quanto mais ele pensava, mais os medos e as lembranças do passado vinham à tona. De repente, um barulho estrondoso trouxe a atenção de todos. Um carro da polícia apareceu ao longe, levantando poeira, como se tivesse saído do nada. O coração de Maria parou por um instante. Ela puxou as crianças para perto, tremeu, e uma gota de suor escorreu por sua testa. Nelson sentiu um nó na garganta. Por favor, não agora, murmurou para si mesmo. O veículo parou abruptamente em sua direção. 2 policiais desceram, uniformes impecáveis, mas seus rostos exibiam uma certa brutalidade. Nelson ficou paralisado, enquanto Maria fazia o possível para esconder as crianças atrás de si. O policial mais alto aproximou-se e começou a falar, mas a voz abafada pelo barulho do caminhão não deixava que as palavras fossem compreendidas. Ele gesticulava, colocando a mão na arma. Algo na cena fez Nelson sentir sua própria respiração falhar. Oi, tudo bem? Estão precisando de alguma ajuda? Nelson tentou intervir, tentando soletrear calma na situação, mas a resposta foi rápida e ríspida. Esse carro é seu? O que você está fazendo aqui? A cena virou um verdadeiro jogo de esconde-esconde entre os sentimentos e a realidade. Nelson tentar clarear a mente, mas a cada pergunta o peso da situação aumentava. Maria, já abalada, implorou com os olhos. Nelson sabia que precisava defender aquela família, mas como? O policial estava prestes a se aproximar deles, quando um grito irrompeu da multidão, que se formou à distância. Um homem apareceu, correndo com uma expressão de desespero. Ela não pode ser levada. Espera, eu sou o pai. Todos se viraram para olhar o intruso com incredulidade. Nelson ficou em estado de choque. O pai? Mas Maria havia falado que ele a abandonara. Confusão e raiva misturaram-se em seu peito. Você não pode aparecer agora. Onde você estava? A voz de Maria tremia, seus olhos refletindo uma dor intensa. As crianças, uma imagem de inocência, olhavam para aquela cena insana, sem entender. O homem avançou e a tensão cresceu. Eu estava tentando. Não faz isso com a gente, Maria. Eles não podem tirar os filhos da gente. A revelação o atingiu. Nelson como um golpe. Ela era casada com ele? Como isso poderia ser? Ele se sentia enganado e frustrado. A conexão que pensava ter formado com Maria se desfez, como uma miragem. Um dos policiais, percebendo a confusão, fez sinal para que o homem recuasse. Você não pode se aproximar. O que aconteceu aqui? O medo pairava no ar e a situação estava longe de se resolver. A verdade, que parecia tão clara momentos atrás, agora se transformara em um emaranhado de mentiras e revelações. Eu não sou uma mãe. Eu só queria proteger meus filhos. Maria gritava, com lágrimas nos olhos. O desespero tomou conta, e as crianças se abraçaram mais forte. Nelson ficou paralisado, sem saber o que fazer. Isso mudava tudo. Quem era realmente Maria? E aquele homem que agora a chamava de esposa? O que aconteceria com aquelas crianças? À medida que o conflito se intensificava, o cenário todo parecia estar prestes a desmoronar. Não havia respostas, apenas perguntas. A poeira assenta no ar empacado, à espera de um desfecho que ninguém sabia ao certo o que seria. A verdade, como um fantasma oculto, perambulava entre eles. E no fundo, a última pergunta ressoava. Até onde alguém está disposto a ir para proteger a sua família? A confusão pairava no ar, um peso insuportável. Nelson olhava alternadamente para o homem que alegava ser o pai e para Maria, que mal conseguia conter o desespero nas lágrimas que escorriam por seu rosto. As crianças, com olhos arregalados, estavam prestes a compreender que a realidade pode ser mais cruel do que a ficção. O policial, perplexo, virou-se para o marido de Maria e perguntou:
O que está acontecendo aqui? Eu não posso deixá-los levar meus filhos. Ele se jogou à frente, como um escudo. O tom de desespero na voz dele ressoava no fundo do coração de Nelson. Eu sou um pai. Eu só quero proteger minha família. Maria hesitou, seus olhos vidrados. E onde você esteve todo esse tempo? O homem abriu a boca, mas as palavras não pareciam sair. Então tudo aconteceu tão rápido que a mente de Nelson mal teve tempo para processar. Um estrondo, uma explosão de som cortante, um tiro. A poeira exultou ao redor e a cena paralisou. Um dos policiais instintivamente atirou para o alto, uma tentativa de dispersar a atenção. O eco reverberou, abalando o coração de todos. Maria se jogou ao chão, puxando as crianças com ela, enquanto o homem gritava e corria em direção à esposa. A voz carregada de desespero. Não, não, não me tirem delas! E então, um segundo tiro ecoou. O policial havia disparado novamente, mas agora a bala atingiu a estrutura do carro de Maria. Metal retorcido, vidro estilhaçado, as crianças chorando em pânico. Mãe! Jean, o mais velho, se agarrou a Maria e o caos aumentou. A multidão que antes estava em silêncio agora murmurava, alguns tirando celulares para gravar, outros apenas observando com olhos arregalados. Nesse momento ficou claro que havia algo mais em cena. Um terceiro homem apareceu, saindo da multidão. Ele não era da polícia, mas havia uma aura de autoridade ao seu redor. Chega! O que está acontecendo aqui? Sua presença era magnética e todos olharam em sua direção. Os olhos de Maria se iluminaram, um lampejo de reconhecimento. Não, você não pode estar aqui. O homem que chegara não é estranho. Nelson sentiu um nó no estômago. O que estava acontecendo? Você não poderia ter vindo. Isso não era o combinado. Maria estava em choque. Eu vim buscá-las. Elas têm que vir comigo. Agora. A tensão rapidamente se intensificava, como o segundo homem trazendo à tona segredos que somente Maria e ele pareciam conhecer. O caos se transformava em uma tempestade emocional, onde cada palavra cuspida carregava o peso do passado. Um vento forte passou, fazendo os cabelos de Nelson voarem. Ele se sentiu impotente, como se estivesse no olho de um furacão. Olhando para a criança em seus braços, a dor em seu peito se intensificou. O que significava isso tudo para aquelas crianças? O que Maria escondia? E quem era esse novo homem? Não havia respostas fáceis. O desespero de Maria se misturava ao desespero do homem, que se dizia pai. O ambiente estava carregado, e nesse clímax, um grito cortou o ar. Não um grito de medo, mas de resistência. Era Jean, o mais velho, que desafiava a situação. Nós não vamos deixar você levar nossa mãe. Os olhares se cruzaram, como se a sala tivesse sido tomada por um silêncio pesado. Quais segredos aqueles homens guardavam? O que estava realmente em jogo? O que mais estava escondido sob a superfície dessa história? A poeira assentou, mas as chamas do conflito estavam longe de se apagar, deixando no ar a dúvida sobre até onde alguém estaria disposto a ir por amor ou por proteção. A confusão pairava no ar, um peso insuportável. Nelson olhava alternadamente para o homem que alegava ser o pai e para Maria, que mal conseguia conter o desespero nas lágrimas que escorriam por seu rosto. As crianças, com olhos arregalados, estavam prestes a compreender que a realidade pode ser mais cruel do que a ficção. O policial, perplexo, virou-se para o marido de Maria e perguntou: "O que está acontecendo aqui?" A tensão era palpável. "Eu não posso deixá-los levar meus filhos." O homem se jogou para a frente, seu rosto contorcido em uma mistura de desespero e determinação. "Eu sou um pai, eu quero proteger minha família." As palavras dele ecoaram na mente de Nelson, que não sabia como responder. Maria hesitou, seu olhar fixo. "Meu homem,
E onde você esteve todo esse tempo? Nesse instante, tudo mudou. Um rugido distante e ameaçador cortou o ar. O som de motores potentes se aproximava, um barulho que parecia envolver tudo e todos. E de repente, com a velocidade de um relâmpago, um veículo militar irrompeu na cena. Uma SUV preta reluzente com insígnias de uma autoridade que ninguém reconhecia. As rodas levantaram poeira e as pessoas ao redor recuaram, com rostos de medo e choque. A porta do carro se abriu de uma forma dramática, e uma mulher imponente desceu, seu olhar fervoroso e decidido. Ela vestia um uniforme formal, com uma insígnia dourada no peito que a tornava uma figura de comando. O que está acontecendo aqui? A voz dela cortou a tensão como uma faca. O impacto de sua presença provocou murmúrios na multidão, todos se perguntando quem ela era. Preciso das crianças. A mulher gritou, ignorando totalmente o homem que dizia ser o pai. O choque na cara de Maria e no corpo de Nelson era visível. O que você quer com elas? Quem és você? A raiva e o medo se misturavam nas palavras de Maria, que agora olhava para aquele novo agente, um mistério na bruma de sua dolorosa realidade. A mulher avançou, seus olhos centelhas de determinação. Você não sabe o que está acontecendo. Elas estão em perigo, Maria. O estado de choque 2 presentes aumentou. Nelson sentia a tensão em seu corpo todo, o coração batendo de forma acelerada. O que essa mulher queria? Por que as crianças estariam em perigo? O homem que se dizia pai deu um passo à frente, gesticulando freneticamente. Essas são minhas filhas. Você não pode tirá-las de mim. Você não sabe nada. Ele parecia desesperado como uma folha sendo arrastada pelo vento. A mulher o ignorou, seus olhos fixos em Maria. Você sabe o que eles podem fazer, não sabe? É por isso que estou aqui. Não posso deixar que isso aconteça. A multidão estava em silêncio, absorvendo a gravidade do que estava sendo dito. As crianças se afastaram de Maria e do pai, olhando para a mulher com a mesma intensidade que o grupo a encarava. O quê? O que você quer dizer com isso? A pergunta de Maria soou como um grito sufocado, uma expressão de medo profundo, de um abismo se abrindo debaixo de seus pés. Mas antes que pudesse haver qualquer resposta, um terceiro disparo ressoou, derrubando a atmosfera de expectativa e transformando-a em um caos absoluto. O impacto foi devastador. Todos se entreolharam, alguns gritando, outros tentando se proteger. Um homem da multidão caiu, levando consigo a tensão e criando um vazio no ar. O mundo parecia girar em câmera lenta, enquanto Nelson sentia a adrenalina percorrer seu corpo, o choque e o pânico se tornando palpáveis. Não! Gritou Maria, ao mesmo tempo em que o homem que dizia ser o pai se atirava para a frente, tentando proteger as crianças. E nesse momento frenético, Nelson percebeu. As revelações estavam se acumulando e se entrelaçando com cada grito, cada lágrima, cada movimento. A verdade estava mais próxima do que imaginava. Enquanto o caos se instalava, uma coisa ficou clara. A história deles estava prestes a mudar de forma irreversível. As escolhas que iriam fazer teriam consequências inimagináveis. E no meio de tudo isso, uma sombra se pronunciava no horizonte. Uma verdade escondida e perturbadora. Quais seriam os próximos passos de cada um? Quem estava realmente em perigo? E, principalmente, até onde cada um deles estaria disposto a ir para proteger o que mais amava? O barulho do tiro ainda ecoava, e a cena se transformou em um quadro de caos e desespero. Maria gritou enquanto se lançava para proteger as crianças, seus corpos pequenos tremendo com o medo. O homem que alegava ser o pai também se precipitou em direção a elas, os olhos arregalados, movendo-se como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Nelson, paralisado, sentia o coração acelerar. O ar parecia ficar pesado. Então, tudo desmoronou em um segundo.
A mulher de uniforme que havia chegado para intervir atraiu a atenção de todos. Ela se aproximou com uma intensidade que poderia cortar o ar. Elas precisam vir comigo agora. Sua voz firme e autoritária reverberava, mas algo em seu olhar fez Nelson sentir uma agitação estranha, como se ela soubesse mais do que estava dizendo. Maria balançou a cabeça, a voz tremendo. Quem é você? O que você quer com minhas filhas? A tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. O homem que se dizia o pai começou a reclamar, sua voz se elevando, mas foi interrompido por uma nova interrupção. De repente, um som estrondoso, um segundo carro, uma van branca, se aproximou em alta velocidade. As portas traseiras se abriram abruptamente e homens em trajes civis saíram com expressões de urgência e determinação. A situação está fora de controle. Precisamos das crianças. Agora. O pânico se espalhou. Uma onda de sussurros e gritos reverberava, ecoando entre a multidão que começava a se formar. O assombro tomou conta do ar. O que está acontecendo? Alguém na multidão gritou, e o burburinho cresceu. Neste momento, o celular de um dos homens da investigação tocou. Ele atendeu, e ao ouvir o que diziam do outro lado, seu rosto ficou pálido. Não podemos deixar essa informação escapar. As palavras foram proferidas em um sussurro quase inaudível, mas Nelson as ouviu. Uma onda de frio percorreu sua espinha, enquanto ele tentava decifrar o que estava acontecendo. Maria, você precisa nos contar a verdade. A mulher de uniforme insistiu, seus olhos penetrantes fixos na mãe. Não podemos proteger suas filhas se você não for honesta. Então a coisa mais chocante aconteceu e sua identidade veio à tona. Você, ele gritou, apontando. Você é o filho dele. Não pode estar aqui. A revelação explodiu como uma bomba. O corpo de Nelson pareceu se congelar enquanto todos viravam os olhares para ele. A transformação de sua própria história se desdobrando diante de seus olhos. Maria ficou em choque, e o homem que estava na frente dela a olhou com uma mistura de confusão e raiva, mas o olhar dela já era de puro desespero. Você sabe do que ele é capaz. A voz dela era um sussurro, como se estivesse prestes a desmoronar. A multidão murmurou. A cena agora, um turbilhão de emoção. O que significava aquilo? Como ele estava ligado a tudo isso? As crianças começaram a chorar, e o caos escalava. É por causa dele que tudo isso está acontecendo, a mulher de uniforme gritou, sua frustração explodindo. Cada palavra era um relacionamento tentando se ajustar à configuração enlouquecedora da verdade. Nós temos que agir. Agora. Mas qual verdade? Nelson sentiu como se suas pernas estivessem prestes a ceder. O que ele não sabia? Quem realmente ele era? O peso do passado e o futuro incerto pairavam no ar, e ele sentiu a pressão aumentar. Com um grito desesperado, mais perto do pânico do que jamais estivera, Maria se virou para ele, os olhos cheios de dor. Nelson, você precisa me ajudar, mas você precisa entender. O que está em jogo é mais do que pensávamos. O mundo girou, a realidade se reestruturava à sua volta. E em meio ao caos, a pergunta ecoava em sua mente. Quem ele realmente era? E até onde precisaria ir para proteger aqueles que começava a amar? A verdade o cercava, mas quais segredos estavam prontos para vir à tona? O mundo girou, a realidade se reestruturava à sua volta. E em meio ao caos, a pergunta ecoava em sua mente quem ele realmente era e até onde precisaria ir para proteger aqueles que começava a amar. A tensão era palpável e todos os olhos se voltaram para ele. O que ele não sabia. O medo e a dor estavam à flor da pele, cercando-os como uma tempestade prestes a se soltar. Nelson, você precisa me ajudar. Mas você precisa entender. O que está em jogo é mais do que pensávamos.
Maria estava em estado de choque. A urgência em sua voz fez o coração dele acelerar. Mas antes que pudesse responder, a mulher de uniforme deu um passo à frente, e a multidão se calou de repente. Se você não contar a verdade agora, perderá tudo, ela gritou, a frustração se espalhando como fogo. A tensão era uma fera à solta, e todos estavam à mercê de sua voracidade. O pai das crianças balançou a cabeça, sua expressão de desespero, falando mais do que palavras. Por favor, Maria, precisa nos contar. Um dos homens da van se aproximou mais, sua voz baixa. Ele pareceu sentir o peso das vidas empilhadas naquele momento. Mas o que poderia ser tão terrível? Então, do meio da multidão, uma figura conhecida se destacou. Um homem mais velho, de olhar intenso e expressão firme. E se eu disser que eu sei? Todos viraram-se, fitando o estranho. Ele se aproximou lentamente, e o mundo parecia parar. Você, Maria sussurrou com a voz trêmula. O que está fazendo aqui? Os olhos dela eram um emaranhado de emoções. Eu vim te buscar, Maria. Você não entende. O homem começou a falar, mas foi interrompido por um grito angustiante. Era Jean, o mais velho das crianças. Quem é você e o que sabe sobre nós? O garoto estava determinado a proteger sua mãe, mesmo que o pânico estivesse evidente em seu olhar. Eu sei o que ele está fazendo aqui. Ele não é apenas um estranho. Ele é parte de uma mentira. A voz da mulher do uniforme cortou a conversa como uma faca. Ele faz parte do jogo sujo que colocou Maria. Nesse estado, os delírios começaram a fazer sentido. Os olhos de Nelson se arregalaram. O homem à sua frente não era um simples desconhecido. Ele era o passado de Maria em carne e osso. E o que a mulher poderia querer estava se revelando diante de seus olhos. Mas a verdade do que estava em jogo ainda não estava clara. Então, um terceiro tiro ecoou, ensurdecedor como um trovão. A multidão entrou em pânico. O homem que queria levar as crianças se atirou para a frente, tentando proteger as filhas e Maria. Enquanto isso, a mulher de uniforme agarrou o braço de Nelson, forçando-o a olhar nos seus olhos. Ele não é quem você pensa que é. Ela estava tão perto que ele pôde sentir o seu medo. Ele tem um segredo que pode mudar tudo. E o que quer com essa família não acaba bem. Segredo? Nelson repetiu, confuso. Que segredo? Antes de que pudesse responder, tudo mudou novamente. A figura do homem mais velho se desfez em um movimento veloz. Ouvindo os gritos, ele puxou algo do bolso. E nesse instante, um novo barulho. O que era? Uma arma? Era impossível. Olha! Gritou alguém na multidão. Em um instante, a cena se transformou em um alvoroço de corpo e som. As crianças choravam, Maria tentava protegê-las, e o caos transformou a luz do dia em uma sombra. Nelson, entorpecido, sentiu o quê? O chão sumia sob seus pés, e naquele momento, tudo se conectou. O que ele pensou que era uma simples ajuda a uma mãe emergia como um pesadelo na garganta. Não pode ser, ele gritou, mas a confusão já se apropriava da verdade. O que estava acontecendo estava além do que ele poderia imaginar. Se aquelas crianças estavam em perigo, quem realmente era Maria? E qual a ligação do homem mais velho com tudo isso? O ar estava pesado com segredos, e no meio de tudo, a pergunta ressoava: até onde a verdade poderia levá-lo? As respostas estavam prestes a surgirem, mas o caos se instalava, e a sensação de que tudo poderia mudar de novo o manteve em alerta. O que o aguardava na próxima curva dessa história? O mundo girou, a realidade se reestruturava à sua volta. E em meio ao caos, a pergunta ecoava em sua mente: quem ele realmente era e até onde precisaria ir para proteger aqueles que começava a amar? A tensão era palpável e todos os olhos se voltaram para ele.
O que ele não sabia. O medo e a dor estavam à flor da pele, cercando-os como uma tempestade prestes a se soltar. Nelson, você precisa me ajudar. Mas você precisa entender. O que está em jogo é mais do que pensávamos. Maria estava em estado de choque. A urgência em sua voz fez o coração dele acelerar. Mas antes que pudesse responder, a mulher de uniforme deu um passo à frente, e a multidão se calou de repente. Se você não contar a verdade agora, perderá tudo, ela gritou. A frustração se espalhando como fogo. A tensão era uma fera solta, e todos estavam à mercê de sua voracidade. O pai das crianças balançou a cabeça, sua expressão de desespero falando mais do que palavras. Por favor, Maria, precisa nos contar. Um dos homens da van se aproximou mais, sua voz baixa. Ele parecia sentir o peso das vidas empilhadas naquele momento. Mas o que poderia ser tão terrível? Então, do meio da multidão, uma figura conhecida se destacou. Um homem mais velho, de olhar intenso e expressão firme. E se eu disser que eu sei? Todos viraram-se, citando o estranho. Ele se aproximou lentamente e o mundo parecia parar. Você? Maria sussurrou, com uma voz trêmula. O que está fazendo aqui? Os olhos dela eram um emaranhado de emoções. Eu vim te buscar, Maria. Você não entende. O homem começou a falar, mas foi interrompido por um grito angustiante. Era Jean, o mais velho das crianças. Quem é você e o que sabe sobre nós? O garoto estava determinado a proteger sua mãe, mesmo que o pânico estivesse evidente em seu olhar. Eu sei o que ele está fazendo aqui. Ele não é apenas um estranho. Ele é parte de uma mentira. A voz da mulher do uniforme cortou a conversa como uma faca. Ele faz parte do jogo sujo que colocou Maria nesse estado. Os delírios começaram a fazer sentido. Os olhos de Nelson se arregalaram. O homem à sua frente não era um simples desconhecido. Ele era parte do passado de Maria. E a mulher tinha um papel crucial nessa trama. O que a mulher poderia querer estava se revelando diante de seus olhos. E a verdade da ligação os envolvia em uma neblina tensa. Então um segundo tiro ecoou, ensurdecedor como um trovão. A multidão entrou em pânico. O homem que queria levar as crianças se atirou para a frente, tentando proteger as filhas e Maria. O barulho ficou ensurdecedor e o caos começou a se espalhar. A tensão foi cortada com um grito que ninguém esperava. Calma todos! O homem mais velho berrou. Parem com isso, por favor! Mas a comoção já havia começado e cada movimento era mais desesperado que o anterior. As crianças choravam e Maria tentava protegê-las, seu corpo tremendo de ansiedade. Quando o terceiro tiro ressoou, a cena se transformou em um turbilhão. Então, algo aterrorizante aconteceu. O homem mais velho, em um gesto brusco, puxou um objeto do bolso. Nelson percebeu a lâmina brilhar sob a luz do sol por um instante antes de um grito rasgar o ar. Você é um traidor! A mulher do uniforme gritou, num misto de fé e horror. O homem mais velho virou o rosto dela e em um instante que parecia eterno, ele revelou a verdade escondida que viria como um vendaval. Eu sou seu pai, Maria. O choque que percorreu a multidão foi palpável. Os rostos se viraram, boquiabertos. Ninguém esperava isso. As crianças pararam de chorar, enquanto Maria, pálida e atônita, olhou para ele como se estivesse vendo um fantasma. Um silêncio profundo se espalhou, um abismo de perguntas sem resposta. O que isso significava? Quem era ele? E, principalmente, como isso mudaria tudo? Os laços que pareciam claros se entrelaçaram em um mistério, maior do que todos conseguiram prever. Você não é meu pai, você me abandonou. Maria gritou, o abismo da dor estourando a superfície. O homem hesitou, sua expressão de dor passando rapidamente para um semblante de determinação. Era muito claro que ele tinha segredos maiores para revelar. Enquanto a multidão observava em expectativa,
Nelson se sentiu paralisado. O que mais poderia mudar? Ele olhou para Maria, seu olhar implorando respostas, mas a verdade, como uma tempestade à vista, não estava pronta para se revelar. Quais segredos viriam à tona? O caminho estava se fechando, e todos os pensamentos se fundiram em um único ponto. Até onde, então, eles estavam dispostos a ir para proteger o quê? Realmente importa? O silêncio pairou, e a revelação do homem mais velho cortou o ar como uma faca. Eu sou seu pai, Maria. O coração de Nelson disparou. Ele mal conseguia acreditar nas palavras. Uma mistura de confusão e pânico invadiu seu peito. A multidão parecia hesitar, absorvendo o impacto da revelação, mas um novo gemido de choque ecoou no fundo de seu ser. Isso não é possível, murmurou Maria, a voz vacilante. Os olhos dela estavam arregalados, como se vissem um fantasma. As crianças não entendiam, mas sentiam a tensão. Jean, o mais velho, apertou a mão da mãe, os olhinhos demonstrando uma bravura que não correspondia ao medo que sentia. Ele está mentindo. Maria insistiu, um fio de desespero em seu tom. Você me abandonou. As palavras saíram com uma força bruta, como se pronunciar o fato pudesse desfazer a verdade. O homem hesitou, sua expressão mudava, passando de determinação para um toque de tristeza. Maria, eu sei que isso é difícil, mas eu não estive aqui por uma razão. Você tem que ouvir o que eu tenho a dizer. E o que poderia ser mais importante do que suas filhas? A mulher de uniforme cortou o ar com sua voz. O caos pairava entre eles como uma tempestade, prestes a explodir. Porque eu não sou o único que está atrás delas. A revelação dele foi uma bomba. As palavras pairaram no ar, trazendo uma onda de inquietação. Como assim? Nelson interveio, o coração acelerando. O que ele queria dizer? As crianças eram apenas crianças e provavelmente estavam mais seguras com a mãe do que nunca. O homem mais velho parecia capturar algo, um gesto de dor escondido atrás do seu olhar de intensidade. Eles estão atrás delas desde o dia em que nasceram. Os motivos são mais profundos do que você imagina. Sua voz tremia, e nesse instante, uma luz de entendimento brilhou em seus olhos. Maria olhou de relance para Nelson, seus olhos gritando por ajuda. A multidão murmurou, intrigada e nervosa, alguns oficialmente aturdidos. O pai delas prosseguiu. Ela não é apenas uma mãe. Ela faz parte de algo muito maior, algo que pode colocar a vida das meninas em risco. A mulher de uniforme piscou, capturando a atenção de todos. Do que você está falando? A urgência em sua voz demonstrou o poder da revelação. O homem apontou um dedo trêmulo para Maria. Ela guarda um segredo, um legado que é maior do que todos nós, uma herança que afeta gerações, e eles não vão parar até que a encontrem. A tensão na cena disparou, quase como se a realidade estivesse sendo dilatada em torno deles. O silêncio antes tenso, agora parecia sufocante. As crianças olharam para a mãe, confusas e assustadas. Você me abandonou. Se algum dia soubesse de algo, você não falaria. A fúria e a dor transbordaram nas palavras de Maria. Mas a mulher de uniforme adiantou-se. Então, seu pai sabe algo que você não sabe. Ele está aqui por uma razão. Nelson sentiu seu coração apertar. O que realmente está acontecendo aqui? Sua voz era um eco de confusão e urgência. O homem balançou a cabeça, olhando fixamente para Maria. Você precisa escolher, permanecer no escuro ou descobrir a verdade sobre você e suas filhas. Naquele instante, um barulho súbito cortou o ar, como um trovão. Outro carro entrou na cena. Um SUV escuro, com janelas escuras. A porta se abriu com um rangido e a figura de um homem robusto surgiu, sua presença criando uma tensão instantânea.
Ele parecia ser alheio ao que estava acontecendo enquanto observava a cena. Não pode ser, Nelson sussurrou. A figura do novo homem lembrava uma dor que ele mal conhecia. O homem robusto fixou o olhar em Maria e, em um ato dramático, avançou, o rosto impassível. Está tudo prestes a desenrolar. A verdade não pode ficar escondida por mais tempo. O choque foi tão intenso que as palavras diminuíram, mal escutadas. O olhar de todos se fixou na nova entrada, e algo dentro de Nelson gritou. As peças começavam a se encaixar, mas de maneira que machucava. Ele precisava agir. Mas como? A pergunta pairou no ar, maior do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. A verdade estava prestes a ser desvendada, mas o que isso significava para eles? Uma nova tormenta se aproximava, e a única certeza que Nelson tinha era que tudo estava prestes a mudar. O silêncio pairou, e a revelação do homem mais velho cortou o ar como uma faca. Eu sou seu pai, Maria. O coração de Nelson disparou. Ele mal conseguia acreditar nas palavras. Uma mistura de confusão e pânico invadiu seu peito. A multidão parecia hesitar, absorvendo o impacto da revelação. Um novo grito perfurou o ar. Isso não é possível, murmurou Maria, a voz vacilante. Os olhos dela estavam arregalados, como se vissem um fantasma. As crianças olhavam, confusas, sem entender o que acontecia, mas sentindo a tensão que o cercava. Jean, o mais velho, apertou a mão da mãe, buscando segurança. Ele está mentindo. Maria insistiu, a dor tão evidente que quase era palpável. O homem hesitou, e em seu olhar misturavam-se raiva, tristeza e um arrependimento profundo. Maria, você precisa ouvir. E o que poderia ser mais importante do que suas filhas? A mulher de uniforme cortou o ar com sua voz. Atenção! Pairava entre eles como uma tempestade prestes a eclodir. O homem balançou a cabeça, sua expressão mudando. Porque eu não sou o único que está atrás delas. As palavras caíram pesadas, como uma bomba. Nelson sentiu seu coração acelerar. Como assim? Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. O homem mais velho olhou de volta para Maria, quase como se a responsabilidade estivesse em seus ombros. Elas estão em perigo. Se você não se lembrar, é porque a verdade não lhe foi contada. Nesse instante, o silêncio foi interrompido por uma sirene, alta e estridente, que se aproximava rapidamente. Nelson girou a cabeça, olhos arregalados, enquanto todos começaram a olhar ao redor, alarmados. O carro da polícia estava voltando, e a tensão aumentou. O homem robusto, que havia saído do SUV, não hesitou. Ele se aproximou, encarando a mulher de uniforme. Não há tempo a perder. Precisamos ir agora. Sua voz era forte, como se algo estivesse prestes a estourar. Lançou um olhar intenso para as crianças, e então para Maria, numa mistura de súplica e aviso. Antes que alguém pudesse reagir, o homem mais velho começou a gritar. Você não sabe, eles vêm, estão perto. A multidão se incomodou, os olhares se voltaram, o medo cresceu como uma onda. O que você está dizendo? Maria perguntou, o desespero dando lugar à confusão. Era isso que todos temiam. O homem que se dizia o pai começou a revirar os bolsos, revelando documentos que pareciam queimados. Esses papéis eram para proteger vocês. Eu só queria proteger você. Uma novo estrondo soou quando a porta do carro da polícia foi aberta violentamente e os policiais desceram, rapidamente mobilizando-se ao redor. A confusão aumentava, mas Nelson conseguia sentir a gravidade da situação se intensificando a cada segundo. E então, do fundo da multidão, uma voz familiar gritou. Onde você está, papai? Todos viraram a cabeça, e Nelson congelou ao ver uma jovem mulher com características semelhantes às de Maria, surgindo do nada. Eu sabia que você estava aqui. A jovem parecia desesperada,
seus olhos cheios de expectativa. Rafaela, o homem mais velho, balbuciou. O que você está fazendo aqui? A revelação era uma torrente, revirando o coração de Nelson. Isso mudava tudo. A jovem tinha chegado exatamente no momento certo. E as crianças olhavam para ela com uma mistura de medo e esperança. Eu vim avisar, eles estão atrás de você, estão vindo para pegar as meninas. O centro da confusão esmagou o ar. Maria olhou para o homem, a fúria estampada em seu rosto. Isso é loucura, o que você fez? Nesse momento, algo estourou na mentirosa calmaria da confusão. Fuja, agora, eles estão aqui. A gritaria generalizada ecoou, enquanto o pânico se espalhando pela multidão. A porta do carro da polícia se abriu mais uma vez, mas ninguém se atreveu a olhar. Nelson, com o coração acelerado, percebeu que a situação estava além do que poderia imaginar. Maria. Ele tentou alcançá-la, mas tudo estava fora de controle. O que realmente estava acontecendo? Quem eram eles e o que esses homens queriam das crianças? O pânico cedia espaço para a urgência. As vozes se misturavam em um turbilhão, e as crianças, agora aterrorizadas, se apegaram a Maria. A verdade estava mais perto, mas o que mais estava escondido? À medida que as luzes das sirenes iluminavam o cenário, ele sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Nelson olhou para a jovem que se apresentara como Rafaela e notou o medo dela. Quem era realmente? E até onde cada um deles estava disposto a ir para proteger aqueles que amavam? As perguntas se multiplicavam, e com elas, o peso de um mistério muito maior E podiam imaginar se punha à frente deles. O caos se intensificou quando Rafaela, a jovem que parecia trazer uma tempestade de problemas, se aproximou. O olhar dela, antes decidido, agora estava repleto de medo. Precisamos ir agora, eles estão mais perto do que imaginamos. Maria, com as mãos tremendo, olhou para o pai que há tanto tempo não via. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? O homem mais velho respirou fundo. Maria, a verdade é mais perigosa do que você pensa. Eles não vão parar até terem aquilo que desejam. Neste momento, as sirenes soaram cada vez mais altas como um alerta, enquanto um clima de tensão se espalhava. Um dos policiais se virou confuso, mas sentindo que a situação apenas piorava. Vocês estão todos em perigo, gritou Rafaela, tentando reunir coragem. Precisamos encontrar um lugar seguro, e rápido. A multidão começava a se dispersar, empurrando-se em direção às saídas. O desespero era contagioso. Maria, eu peço, vem comigo. Você e as meninas estão seguras, mas precisamos sair desse lugar. O desespero no tom do pai de Maria mexeu com o coração dela. O que deveria fazer? Sentia-se perdida, mas olhando para as crianças agarradas em seus braços, a escolha parecia clara. Ela não podia deixá-las para trás. Ei, tudo bem. Nelson, que até então estava mais como um espectador, sentiu um impulso. Vamos embora. Se eles estão atrás de vocês, precisamos agir rapidamente. Ele se virou para a mulher de uniforme, que parecia ter informações mais do que essenciais. O que devemos fazer? Sigam-me. A mulher, decidida, já se movia, gesticulando para que a multidão o seguisse. Mas, antes que pudessem dar o primeiro passo, o homem robusto se aproximou. Não podemos deixá-los. Eles têm meios de encontrá-las onde quer que vão. Rafaela, que estava agarrando a mão de Jean, o garoto mais velho, sentiu seu coração acelerar. Precisamos de um plano. Ela olhou para as crianças. Fiquem juntos. Prometam que não vão se soltar. O olhar delas era de medo, mas também de determinação. Maria puxou as crianças para mais perto. Ninguém vai nos separar. Estamos juntas nisso. A determinação foi um bálsamo para o espírito de todos. O homem mais velho sorriu levemente, como se visse a força que sempre soube que existia dentro dela. As sirenes agora estavam tão próximas que pareciam gritar. O momento estava se estreitando. Vamos!
A mulher de uniforme liderou o caminho, e todos a seguiram, correndo em direção à saída. O barulho da cidade enchia o ar, enquanto eles buscavam refúgio em meio ao caos. O caminho não foi fácil. As vozes confundiam-se, e a pressão aumentava. Mas nesse momento, uma centelha de esperança se acendeu. Os laços familiares, o desejo de proteger aqueles que se amam, isso era mais forte do que qualquer ameaça externa. Enquanto a esperança se fundia com a urgência, algo dentro de Nelson se transformava. Ele percebeu que a vida nunca seria a mesma. Um novo laço havia se formado com Maria e as crianças. Não eram apenas desconhecidos, era uma família enfrentando um mundo sombrio. À medida que se afastavam do desespero, uma nova determinação tomou conta, não só para eles, mas para todos que lutavam juntos. Assim que cruzaram a esquina, uma nova luz iluminou o caminho à frente. O futuro continuava incerto, mas agora havia um propósito. As crianças, agarradas a Maria, perceberam que estavam seguras quando receberam o abraço cálido do pai de Maria. Estamos juntos, não importa o que aconteça. E em um momento de silêncio, a promessa ecoou como um eco. Eles lutariam juntos. E você? O que achou desta história? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me apoiar. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos, rumo ao desconhecido.